transtorno de personalidade seria um complemento daquela live que eu fiz com a Ângela Pérez, que foi sobre a personalidade, né? A construção da personalidade. E aí, eu não sei se todos vocês estavam na construção da personalidade, então eu vou dar só uma pincelada, assim, até botei aqui um tópicozinho aqui para eu não me perder, porque é muita informação, né? Então, vamos lá. O que vocês... Eu não lembro se todos estavam no da Ângela Pérez, que foi semana passada, tá? Mas, vamos lá. Transtorno de personalidade, obviamente eu tenho que dar uma pincelada na personalidade, como ela é construída. Então ela é construída pela constituição física, né? Tudo isso foi falado, mas eu vou dar essa... Eu tô torta? Então, mas tudo isso foi falado, mas eu vou repetir um pouquinho. A constituição física, pelo temperamento e pelo caráter, né? A constituição física é tudo que você recebe pela genética, né? Seriam principalmente, em relação à personalidade, principalmente que são os hormônios, tudo ligado ao sistema endócrino, à tireoide. Oi, Adriana, quanto tempo? Né? E então tudo que você recebe pela genética em relação aos hormônios, neurotransmissores, né? Isso vai constituir a sua personalidade. E aí você tem o temperamento. O que vem a ser o temperamento? O temperamento é a constituição física que você recebeu, né, pela genética, mais o meio ambiente em que você vive, tá? Mais a relação com a sua família, com seus amigos, com o meio social que você vive, ok? E aí, juntando a esses dois elementos, a gente tem o caráter, que muitas vezes é confundido... Oi. Muitas vezes é confundido com, quando a gente fala em caráter, o senso comum vai lembrar de moral, né? Mas não é em relação à moral que nós estamos falando. Aqui seria relacionado à psicopatologia. O que vem dizer do caráter é o temperamento ele moldado, tá? Seria o temperamento, que o temperamento já é a mistura da constituição física com o meio ambiente. E aí, o caráter ele vem a ser o temperamento com esses dois elementos moldado, ou seja, vamos botar aí educado, tá? Essa educação, ela obviamente vem pelo meio também, ou pelas próprias experiências que o ser humano vai tendo e ele vai se moldando para viver da melhor forma, para ele, não necessariamente seria para os outros, ok? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver, já falei. Aí, um exemplo que é muito legal também, que às vezes fica uma dúvida, né, em relação ao temperamento, falar, essa pessoa é meio vida mansa, né, meio bonachão, sabe? Aquela pessoa bem calma, mas que tá tudo bem, tá tudo de bem com a vida. Ok. E tem por exemplo, aquele que é totalmente oposto, que tá sempre com como se fosse uma guerra interna, uma briga. Qual é a diferença aí? Se os dois vieram, por exemplo, do mesmo meio, provavelmente tem aí a constituição física falando mais alto em um e menos alto em outro, né? Juntando o pai com a mãe, ele pode distribuir, não digo, mas ele pode passar para um filho com mais carga genética em relação aos hormônios, em relação aos neurotransmissores, e para outro filho menos. Então aí há a diferença entre um e outro. É o mesmo ambiente que ele vai viver, mas ele vai ter um temperamento diferente por conta, muitas vezes, da carga genética. Acho que a gente deu para explicar um pouquinho aí, relembrar, né, o que é a personalidade. Fica alguma dúvida? Tem alguma dúvida em relação à personalidade, como ela é formada? Então, no caráter, às vezes aparece uma dúvida que me perguntaram, foi até num post, se eu não me engano, que me perguntaram
como é que seria esse caráter de seu temperamento moldado. Por exemplo, uma criança que vem com uma carga genética onde ele tem pouca produção do GABA, que ele tem pouca produção de melanina, por exemplo. O GABA ele é um inibidor do sistema nervoso central, tá? Ele é um inibidor. E a melanina, ela, além da pigmentação da pele, que é o que mais as pessoas conhecem, ela também trabalha no seu sono. Ela vai fazer ela vai trabalhar quando não tem a luz, para que você tenha o sono e nesse sono seja reparador e tal. E aí, quer dizer, os dois juntos funcionando ok, vai acontecer o quê? Você vai ter uma boa noite de sono e, consequentemente, um dia teoricamente melhor. Pelo menos você vai estar mais disposto, né? E aí, se você tem um déficit devido a uma carga genética, não que você tenha algum tipo de problema posterior ao nascimento, mas há uma carga genética que não te faz a produção suficiente de melanina ou né, de GABA, você automaticamente você vai ser uma pessoa muito agitada, né? Porque sabe aquela criança que você diz, que criança agitada, que ela nem dorme direito à noite? Muitas vezes é isso. Falta o déficit na melanina, déficit de GABA, e tudo isso pode ser trabalhado para que se produza mais. Existe complemento, um suplemento sintético, né, claro, mas se até então ninguém sabe, não foi diagnosticado, pode aparecer aquela criança muito agitada, né? E aí ela é muito agitada, ok, esse é o temperamento dela. Mas aí o que vai mudar ela ter um caráter ou outro? O ambiente contribui muito, né? Se essa criança, além de agitada por si só, por conta da sua carga genética, ela ainda está inserida numa família da qual também é muito agitada, ou, não sei, às vezes tem muita briga, ou então é muita festa, os pais são ansiosos, qualquer uma dessas hipóteses pode, juntada a essa carga genética dessa criança, vai gerar uma criança ansiosa, uma criança agitada, né? Ok, essa aí seria a carga genética junto com o meio, virou o temperamento muito agitado. Porém, ela vai para a escola, ela vai ser inserida em outros meios, os amiguinhos, a casa dos pais dos amiguinhos, outros meios, academia, sei lá, para onde os pais resolverem colocá-la além do meio familiar. E aí ela começa a ser cobrada para não ser tão agitada assim, não ser tão ansiosa assim. Vamos botar num esporte para que ela comece a descarregar essa energia toda. Sim, legal, é muito bom. Porém, ela está sendo moldada. Por isso que o caráter é o temperamento moldado. Ela vai ser moldada a ser não tão agitada, não tão ansiosa. Se continua, no caso de GABA e da melanina, a tendência é sofrer com essa falta de sono, essas noites mal dormidas, e aí vai gerar outros problemas e tal. Mas, em tese, eu acho que esse é um bom exemplo, né, de caráter como um temperamento moldado. Fui clara? Deu para entender? Eu quero feedback. Hoje eu tô sozinha, preciso que vocês me falem. Alguma dúvida em relação à personalidade? Oi, G. Tudo bom, G? Vou continuar então, tá? Quando ninguém responde, acho que tá todo mundo entendendo. Ou então enrolei a cabeça de todo mundo, né? Mas vou continuar. Ninguém tá falando nada, não tá apresentando nenhuma dúvida. Posso continuar? Então, deixa então começar a falar dos transtornos.
O transtorno da personalidade, a gente tem que sempre levar em consideração que esses transtornos, eles são classificados de acordo... Tá indo? Eles são classificados como transtornos, de fato, pelo DSM-5, porque ele tem que estar totalmente de acordo com a cultura em que esse sujeito está inserido. Mais ou menos assim. Um exemplo muito bom, que eu acho, né? Eu vi isso há muito tempo, eu acho muito bom de dar. Se uma pessoa tem um transe mediúnico e ela não é de nenhuma religião espírita, espiritualista, candomblé, umbanda, ela não é de nenhuma dessas religiões e ela apresenta esses transes, que são chamados de transes mediúnicos, aí a gente pode pensar em transtorno, tá? Agora, se ela faz parte dessas religiões, de uma dessas religiões, aí não é nenhum transtorno, porque dentro da cultura em que ela vive, é comum, é costumeiro usar, praticar esse transe mediúnico. Deu para entender? Então, quer dizer, se para eu diagnosticar uma pessoa com um transtorno, eu não posso só ver as características que vão me apresentar, nem ela, nem a pessoa a qual ela vem sendo trazida. Eu tenho que ver o meio em que ela está inserida. Ok? Eu preciso saber da sociedade, da cultura, da onde ela está inserida, senão fica complicado. Tá? A gente não pode falar em transtorno sem olhar esse outro lado da vida da pessoa. Ok? E aí tem um psiquiatra, o Kurt Schneider, que ele simplificou muito bem a forma de explicar um transtorno, transtorno de personalidade, né? O transtorno de personalidade, a pessoa que tem esse transtorno, ou um desses transtornos, ele sofre e faz sofrer. Essa é a diferença. Tá? Existe acho que melhorou, né? Então, existe um ou outro transtorno. Oi, Ivan, tudo bom? Existe um ou outro transtorno que aí, quando eu começar a explicá-los, vocês vão perceber que ele não sofre, tá? Mas a maioria dos transtornos de personalidade, ele sofre e faz sofrer. Agora, tem uma característica que é igual em todos. Eles não aprendem com a experiência. Sabe? Se algo deu errado, eu estou sofrendo, não estou legal, ou então fiz alguém sofrer, não foi legal, vou mudar. Essa pessoa não tem transtorno. Agora, a que tem transtorno de personalidade, ela não aprende com a experiência. Ok? E aí, tá, lembrando, a OMS, ela sempre fala em questão da cultura em que o sujeito está inserido. Isso não pode deixar de ser percebido, tá? Na hora de um diagnóstico. Uma outra coisa que é muito comum também de perguntarem: quem tem transtorno de personalidade nasce assim? Não, porque o transtorno de personalidade ele só é diagnosticado enquanto adulto. Criança não é transtorno de personalidade, tá? Ah, mas eu conheço uma criança com TOD, né, que é o transtorno obsessivo desafiador. Nem toda criança com transtorno obsessivo desafiador, ele será um antissocial. Então a gente não pode dizer que o transtorno obsessivo desafiador ele é um pré-transtorno de personalidade. Também não pode se dizer, tá? Porque o transtorno obsessivo desafiador ele pode seguir com a pessoa até a vida adulta e ela conseguir no tratamento ter o controle de seus impulsos e não vai desenvolver o transtorno de personalidade. Tá bom?
Então, vamos lá. Aí o DSM-5 classificou o transtorno de personalidade, os transtornos de personalidade, em 3 grupos. Os grupos, um grupo de ansiosos, um grupo de emocionais e o grupo dos estranhos. Conforme eu for classificando, vocês vão percebendo que tem tudo a ver, tá? A gente precisa só ter um olhar não pejorativo. Quando a gente fala estranho, é no sentido literal da palavra. É estranho. Você vai olhar para a pessoa, você não vai ver, de repente, nenhuma outra característica. A primeira impressão, por exemplo, a primeira impressão que você vai ter daquela pessoa é que ela é estranha, tá? Aí, dentro dos estranhos, a gente tem três transtornos, que são os paranoides, os esquizoides e os esquizotípicos. Vou explicar um por um. Dentro dos emocionais, você vai olhar para a pessoa, depois que ela está diagnosticada, obviamente, né, para quem é leigo, aí você vai olhar para a pessoa e vai falar, a primeira impressão que ela passa é que a característica dela principal são as emoções. Às vezes exacerbadas, às vezes ausentes, mas é em relação à emoção que você tem a primeira impressão dela. Ok? E tem os ansiosos, que também é a mesma característica. São... os emocionais. Os emocionais são os antissociais, os borderlines, os narcisistas e os histriônicos. E aí tem os ansiosos. Os ansiosos é a mesma coisa. A primeira característica, a primeira impressão que você vai perceber depois que fala assim, essa pessoa tem um transtorno de personalidade e tal, você vai se ligar que de fato, a primeira impressão que tem é que ela é ansiosa, tem um quê de ansiedade muito forte. A gente destaca que a maioria tem transtorno de ansiedade também, tá? Então, um transtorno não descarta o outro, não elimina o outro. Então, você pode ter transtorno de ansiedade e pode ter os transtornos de personalidade. Transtorno de ansiedade é um transtorno emocional e transtorno de personalidade é da personalidade. Tá ok? Transtorno de ansiedade é um transtorno de humor, relacionado ao humor, assim como a depressão, né, a bipolaridade e tal. E os transtornos de personalidade é da personalidade. Apesar de você ter um transtorno de personalidade do grupo dos ansiosos, se você buscar um tratamento, você pode deixar ou ter controle do transtorno de ansiedade, o que ajuda bastante no seu transtorno de personalidade. Michele. Ok?